aqui os fundadores do memorial, ambos ainda vivos. As fotos são atuais. Caça ao leopardo. A imagem do mosteiro de São Jerônimo, onde estão sepultados reis, navegadores portugueses, fica em Lisboa, construído 17 anos após o descobrimento. Simulação de uma vela ao centro cruz da Ordem de Cristo, símbolo nacional para os portugueses, simulação da primeira bandeira tremular em solo brasileiro. Também foi nossa primeira bandeira nacional. Este azulejo chama-se O Encontro. Uma época pintada muito envolvendo o azul na pintura, surgiu um termo bastante usado até hoje, azulejo. Aqui temos o mapa mundo da Idade Média, seu nome, Mundo Fechado. Para os portugueses, assim como a mesa, a terra era plana. Acreditavam na ideia que se passassem dessa linha do lixo do mar, cairiam dentro de um profundo abismo, onde seriam engolidos por monstros mitológicos. Aqui só está registrado o que conheciam na época. O norte da África começava a aparecer, o continente europeu ao redor, o mar Mediterrâneo. O mapa já era confuso entre a costa de cabeça para baixo, para confundir ainda mais a cabeça dos navegadores da época. E nós temos os grandes personagens da navegação portuguesa, Infante Dom Henrique, inaugurador da Escola Náutica de Sagres, uma escola de navegação que aperfeiçoava os homens ao mar. Ótimo professor de navegação, mas nunca navegou por ter fobia à água. Nossa. Joanes, em 1414, navegou no Mar Tenebroso, passou dessa linha do mar, mostrou que a Terra era assim redonda, não cairiam dentro de abismo algum. Inspirado nessa sua coragem, o poeta Fernando Pessoa escreve a seguinte frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Bartolomeu Dias, em 1488, contornou o Cabo das Tormentas, ao sul da África. Achou a rota para chegar às Índias. Esteve com o Cabral, conheceu toda a costa do Brasil, porém sua embarcação naufragou quando estava em direção às Índias, justamente no Cabo das Tormentas. Em sua homenagem, o Cabo das Tormentas foi substituído o nome por Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, em 1498, se torna o primeiro navegador português a alcançar as Índias com sucesso, contornando o Cabo da Boa Esperança. Mediante esta aventura, o poeta Luís de Camões se inspira, escreve o maior poema de heróis da linguagem portuguesa, chamado de Os Lusíadas. Nele, retratadas as primeiras notícias de caravelas lançadas ao mar oceano, dadas em 1455. E o modelo de construção das igrejas da época. Esse padrão é construído com duas torres. Caso quisessem construir assim, teriam que pagar impostos para Portugal. Por isso, a maior parte das igrejas possui apenas uma torre. Diziam que a obra estava inacabada, assim não teriam que pagar impostos. Duarte Pacheco, nobre navegador português, infelizmente sua história não é muito contada na escola. Nunca ouvi falar desse. Foi o descobridor do Brasil, não pôde ser considerado oficial, ou das terras do qual ele contou, hoje seria aqui Pará, Maranhão. Na época, pertenciam à Espanha, devido ao Tratado de Tordesilhas. Ele era português, parou no lado espanhol, por isso não pôde ser considerado descobridor oficial do Brasil. O documento ao lado, o Esmeralda Ciclopes, é a principal prova. Esteve aqui no Brasil 2 anos antes que o Cabral. Nele é retratado como seria o pau-brasil, o território, os indígenas. O documento original tem um total de 200 páginas. O rei da época, o rei Dom Manuel, não deixou ser divulgado. Sumiu durante 4 séculos. Cabral já tinha levado a fama de descobridor. Quando for achar o documento, não havia mais graça em mexer na história. Dom Manuel, o rei de Portugal na época das grandes descobertas, quando Cabral chega ao Brasil, Vasco da Gama com suas ilhas, por isso apelidado de O Venturoso. Ao chão, réplica fiel de um relógio de sol. Os portugueses só viam as horas das 7 da manhã até as 4 da tarde, e isso em dias de sol. Os dias nublados ficavam sem orientação a algum tempo. O sol bate nesta lâmina, a sombra mostra cerca de 30 em 30 minutos. Conforme o sol se desloca em uma posição, a sombra, conforme se desloca em posição contrária, é o que indica as horas certas. E nós temos o brasão da família de Cabral, família criadora de cabras, na cidade de Belmonte, sul de Portugal. Pela família ser muito fiel à dinastia de Avis, Cabral foi o escolhido para comandar a maior expedição já enviada por Portugal. O nome do Cabral, até 1501, era Pedro Álvares de Gouveia. Só foi a partir desta data que passou a ser reconhecido como Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, e foi às Índias. O rei concedeu a ele a honraria de assinar o sobrenome paterno, que na época só era concedido ao filho mais velho. Mapa de Cantino, só data 1502, o primeiro mapa no mundo a registrar o contorno do território da costa brasileira.
acaba sempre gerando uma dúvida. 2 anos seria um tempo suficiente para conseguirem, apesar de todo o conhecimento de navegação, cartografia, mapear tudo, né? mapear toda essa costa com tamanha perfeição? Será que o Brasil já não velha com esse curso português? Este mapa foi roubado de Portugal. Sumiu durante 2 séculos. Após esse tempo, foi encontrado fazendo papel de parede para uma salsicharia na Itália. Dias de férias, quer conhecer tudo em 8 dias? Não dá. Olha que legal. Nossa. E temos a reprodução de uma oca indígena. Na época eram maiores do que essa, tinha 32 metros de comprimento por 7 metros de largura. O espaço era dividido por 15 a 20 famílias. Pro sul aqui se conhecia até onde? Até já na Argentina? Aqui desse aqui não podiam conhecer esse território. Mas já conheciam, mas não podiam mapear esse território todo. Aí até aproximadamente a costa de São Paulo. Foi gravado, feita pelas indígenas, uma arte que foi feita para distribuir melhor o calor dentro da panela. Ah, interessante, ó. Os quadros do Lembrete mostram os índios coroados em situações de guerra. No primeiro está acontecendo o chamado, no segundo estão batendo em retirada. Arapuca. Ah, olha só. Viu? Comecei. E o retrato da primeira missa rezada em solo brasileiro, em Coroa Vermelha, 15 quilômetros ao norte daqui, rezada por Frei Henrique de Cunha. Agora vamos conhecer a réplica da embarcação. Sim. Virada a mar fazer desnecessidade. Não haver papel higiênico para explicar, usaria uma ponta de uma corda desfiada como essa. Deveria ser uma corda coletiva que todos usavam, deveria ser uma corda de depois que usava a corda, eles lançavam de mar. Com o deslocamento da embarcação, a corda se